Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu aqui, professor Ismael Estrada, com vocês e eu espero que vocês estejam bem. Mais do que bem, espero que vocês estejam ótimos. Então vamos comentar um pouquinho hoje da nossa unidade 3, né? E nós temos aqui na nossa unidade 3, eu queria comentar com vocês, né, sobre a questão de grupos, né, e equipes. Primeiro, lembrando um pouquinho, né, a importância de a gente ter equipes, né, e a diferença de grupos para equipes. Sempre que a gente fala, né, de grupos, nós estamos falando talvez de uma reunião de pessoas, né, que vão ter determinadas características, mas principalmente, né, talvez por uma função muito mais hierárquica, né? E a equipe ela consegue desenvolver um trabalho superior. A gente diz que a equipe, né, ela traz um posicionamento sinérgico, né? Então, ou seja, ela desenvolve uma sinergia. O que seria uma sinergia? É quando o resultado do todo é muito maior do que as partes. Então, se você fizesse esse trabalho sozinho, né? Ou então, né, você fizesse, vamos assim dizer, essa aqui é a minha parte, não me interessa fazer, né? Vou fazer só aqui. Quando você está envolvido ali, né, dentro de uma equipe, um ajuda o outro, se esforça mais um pouco, então você faz 110%, né, do que você tinha para fazer, e isso gera um resultado sinérgico. Né? Então é disso que nós estamos dizendo, que é a equipe. A equipe ela consegue um resultado superior. Né? Um grupo não necessariamente, né, é uma equipe. Mas falando de grupos, né, a gente tem aqui as classificações. Né? São grupos formais, por exemplo. Né? Os grupos formais, a gente está dizendo que ele está definido dentro da estrutura organizacional, ok? Então, ou seja, são grupos que, dentro da empresa, né, estão debaixo dessa hierarquia, dentro desse posicionamento que a empresa colocou para nós. Né? Os grupos informais, né, que eles existem, vamos assim dizer, de maneira oculta dentro das organizações e que tem uma força muito grande, né, principalmente dependendo da cultura organizacional. Então, eles sempre têm uma força muito grande, mas dependendo da cultura organizacional, esses grupos podem ter mais força ou menos força. Né? E aí passa pela questão de comunicação, essa coisa toda. Então, os grupos informais, para os gestores, é muito importante que ele consiga identificar, apesar de ser difícil, que ele consiga identificar aonde estão esses grupos informais, ok? Tem os grupos de comando, né, aonde as pessoas, os indivíduos, né, estão ali colocados em função, né, de uma questão hierárquica, né, ou seja, tem um superior que exerce, né, comando sobre eles, né, grupos de tarefa, ou seja, né, que em inglês a gente chama de task force, né, uma força-tarefa. Então, quando a gente cria um determinado grupo para fazer uma determinada tarefa. Então, vamos dizer, por exemplo, que a gente tivesse um projeto, vamos chamar assim, projeto final de ano, né? E aí você tivesse faltando 2, 3 meses para chegar ao final do ano e você quer estar numa determinada posição na tua organização no final do ano, porque de repente você vai ter, né, mais vendas no final do ano, puxados, né, pelas festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Né? Então você desenvolve um projeto e esse projeto você vai começar ele 2, 3 meses antes do final do ano, para quando chegar ali em dezembro ele está pronto, ou novembro, né? E ele funciona ali durante um mês e depois ele se acaba. Então é uma força-tarefa que você vai trabalhar ali, né? Serve ali como exemplo para nós. Então, seria um grupo de tarefa, né? E grupos de amizade, aonde as pessoas se reúnem, né? As pessoas que trabalham naquela organização se reúnem em função de um gosto comum. Né? Então, vamos dizer, por exemplo, formam-se grupos de corrida dentro da organização. Então, pessoas que gostam de fazer corridas
não necessariamente muito longas, maratonas, né? Mas corridas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? Até mesmo maratona, depende, né? Então, esse grupo se forma para correr. Então, eles se reúnem 3 vezes por semana para treinar, vão, finais de semana, eles se inscrevem em provas de corrida, né? Utilizam lá uma camiseta da empresa, representam a empresa no final de semana. Então, eles se encontram ali em função de um gosto, é um grupo de amizade. Poderia ser futebol, poderia ser um vôlei, né? E aí, até mesmo para, né, viajarem juntos. E as possibilidades são as mais diversas, ok? Então, ficar atento nessas possibilidades, como é que é a formação dos grupos, lembrar a diferença de grupo para equipe. Legal, gente? Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.